Oi, gente! Nesse vídeo vocês vão ver tudo que me trouxe para Portugal. Depois da vinheta, não percam! Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Ana Paula, eu sou aposentada, fui professora universitária por mais de 30 anos, na verdade 32 anos. Meu último emprego foi na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu dava aula no CAA, que é o campus de Caruaru. Morava em Recife, Pernambuco, e trabalhava em Caruaru, que são 2 horas de viagem. Então, vamos começar a falar do porquê eu vim morar em Portugal. Eu vou contar para vocês tudo o que me trouxe para Portugal. Por que eu vim morar em Portugal? Bom, tudo começou com a questão da violência. A violência em Recife, onde eu morava, e a violência no Brasil como um todo. Chegou a um ponto em que eu não estava mais conseguindo sair de casa. E Marcelo estava ficando muito preocupado com isso. Nem para shopping mesmo eu estava querendo ir. Então, por conta dessa violência, a gente estava conversando um dia sobre esse assunto com uma amiga de Marcelo, chamada Magda, no Parque Santana. Parque Santana é um parque que tem lá onde Marcelo andava de skate. E essa amiga de Marcelo, a Magda, ela disse assim: por que vocês não vão morar em Portugal? Eu já morei lá. Portugal é muito bom. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Os arrendamentos são muito baratos, né? Você consegue, se quiser, trabalhar com facilidade. E é um país muito bonito, além de falar a mesma língua e estar dentro da Europa. Então, tudo isso deixou aquela curiosidadezinha na nossa mente, né? E a gente começou a pesquisar sobre Portugal. Aí, quanto mais a gente pesquisava, né? Mais a gente ia se encantando por Portugal. E a questão que iniciou todo esse processo, que foi a questão da segurança, então nós verificamos que, em relação à segurança, Portugal era e é o quarto país mais seguro do mundo. Então eu já ficava me imaginando voltando a ter a capacidade, a liberdade, né, de ir e vir sem medo, sem ter de olhar para trás quando passa um motoqueiro, sem ter de sair de casa olhando para os dois lados da rua, sem ter de deixar celular em casa com medo de ser assaltada, né? E tudo isso, né? Então a gente foi se encantando e fomos vendo que era o quarto país mais seguro do mundo, que era um país muito lindo. Não que assim, né, o nosso país não seja. O Brasil, eu acho que é um dos países mais lindos do mundo, né? Mas só que a gente estava pesquisando Portugal e nós vimos que Portugal é muito, muito, muito lindo. E a gente ficava vendo, se encantando cada vez mais com as pesquisas, com as fotos, e fomos nos encantando, né? E vimos mais uma facilidade, a questão da língua, ser a mesma língua, então não teríamos dificuldade. Claro que há uma diferença entre a língua de Portugal, o português de Portugal e o português do Brasil. Mas, dentre você escolher uma diferença entre português e inglês, português e francês, a gente achou melhor, não é? Escolher a diferença entre duas línguas portuguesas, que iria facilitar para a gente. E além disso tudo, existia o fato de que Portugal é um país da Europa. Então ele está dentro da Europa. E aí, gente, se abre um mundo de possibilidades de viagens para você conhecer, para você coisas que você antes nem imaginava que poderia fazer. Poxa vida, daqui para a França eu posso viajar, eu posso conhecer a Alemanha, eu posso conhecer a Itália,
né? Então eu estou muito próxima de todos esses países da Europa e a custos baixos. Então tudo isso fez com que a gente comprasse de verdade essa ideia de ir para Portugal. Aí a gente foi para o ponto, o que a gente precisava fazer para tirar a ideia só do papel. Bom, não adiantava só se encantar com as belezas de Portugal, né? Nem só se encantar por Portugal ser o quarto país mais seguro do mundo. A gente precisava ter um planejamento. E a gente foi fazendo esse planejamento. Dia atrás de dia, a gente foi fazendo planejamento. Isso foi em agosto de 2021. Então, de agosto de 2021 até agosto de 2022, nós nos planejamos, que foi quando saiu a minha aposentadoria. E continuamos nos planejando. Eu precisava me aposentar, eu ainda não estava aposentada. Eu precisava me aposentar, precisava mexer com toda essa documentação que envolve um processo de aposentadoria. E fora isso, a gente não queria vir para Portugal sem estar legalizado. Então foi um dos pontos mais importantes que a gente sempre levantou. Vamos procurar a forma de irmos legal. E a forma que nós encontramos de irmos legal foi um dos vistos. Então você entra na VFS, que é a empresa terceirizada do Consulado de Portugal, e você vê que lá tem uma quantidade muito grande de vistos. E aí você vê em qual deles você pode se encaixar. No caso da gente, eu poderia me encaixar no visto de aposentada, que é o visto D7. E Marcelo vindo comigo, Marcelo pode ser reagrupado por mim. Então a gente foi dando entrada na papelada, já preenchendo, dando entrada não, preenchendo toda a papelada do visto e como condição também para o visto, tinham 2 requisitos que eram muito difíceis de serem cumpridos. O primeiro era você abrir uma conta em um banco em Portugal, ainda estando no Brasil. Eu consegui abrir essa conta em março de 2022. E o segundo requisito era eu precisava ter um imóvel alugado aqui em Portugal no meu nome e regularizado, inclusive nas finanças. A isso, eu arrendei esse imóvel em abril de 2022. Aí vocês podem me perguntar, Ana Paula, mas por que você arrendou com tanta antecedência? Porque eu vi que estava havendo uma tendência crescente nos preços dos arrendamentos. Então, eu preferi pagar mais tempo, mesmo sem usar, e garantir um arrendamento baixo, 350 euros que eu pago aqui, já inclusa a água, certo? Do que eu me arriscar e esperar agosto, que era quando eu iria me aposentar, para ir procurar um imóvel para depois dar entrada na solicitação de visto. Então, eu fiz um relocation e arrendei um imóvel. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. Bom, me aposentei. Maravilha. E aí, próximo passo? Na verdade, a gente precisava apostilar alguns documentos. E a gente precisava apostilar documentos importantes que precisavam ser enviados para a solicitação do visto. E também documentos importantes que eu queria trazer para Portugal. E isso vai ser tema de um outro vídeo para vocês. A questão do apostilamento, ok? Então, enviamos o pedido de visto, a solicitação de visto. E passamos 64 dias angustiantes, porque vocês não imaginam a angústia que dá você ficar esperando o resultado desse pedido de visto sem ter nenhuma informação de em qual estágio ele está, de se ele está sendo aprovado nas diversas etapas ou não. Nada, 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 nada. Então foram 64 dias de angústia. Mas com 64 dias veio a felicidade plena. Chegou o meu passaporte em casa
com visto no passaporte. E aí, quando chega o passaporte com o visto, você verifica lá qual o dia que você pode dar entrada no chamado espaço Schengen, que é o de onde Portugal faz parte, né? Então, eu só podia entrar no dia 7 de novembro de 2022.